Fala galera, aqui é o Túlio, bem-vindos ao Camiseiro 10K, um projeto onde todos os dias eu posto conteúdos para minha audiência. E hoje eu vou estar falando aí sobre a estrutura básica que tem que se ter para se montar um site, né? Como a base do projeto Camiseiro 10K é venda de camisetas pela internet, eu vou falar da estrutura básica que tem que ser construída para se poder fazer esse tipo de transação que é a venda pela internet. Bem, para se fazer venda pela internet, você tem que ter um site, né, ou páginas, uma empresa de segurança e uma empresa, um gateway de pagamento, onde vai ser concretizada a transação. Bem, vamos falar primeiro do site. O site, para você ter um site, você precisa de três coisas. Primeiro é um domínio. Você precisa registrar um domínio. Uma vez que você registra um domínio, ele é seu, único e exclusivo. O domínio nada mais é que um endereço virtual, onde você digita lá o endereço e você consegue acessar, né, a estrutura daquele endereço. Por exemplo, Camiseiro 10K é o www.camiseiro10k.com.br. Esse domínio eu registrei, então ele é único e exclusivamente meu. Esse registro ele tem que ser renovado anualmente e custa em torno de R$40. Então, assim, você precisa primeiramente ter um domínio. Você precisa de uma empresa que faça a hospedagem desse domínio, né? O que é hospedar esse domínio? É quando você for digitar um endereço, ele vai ser jogado para um determinado local, né? Esse local é uma hospedagem, é como se fosse um hotel, né? Você faz a reserva num hotel, um determinado endereço, você chega lá e a esse endereço e vai estar localizado lá o hotel. Então, a hospedagem é onde você vai hospedar o seu domínio, ou seja, o seu endereço. E precisa também de uma empresa que faça toda a parte gráfica, né? Que a gente chama de template, que são modelos, né? de modelos gráficos, né, de apresentação de site, né, onde a gente tem toda aquela estrutura com fotos, que tem lupa de aumento, onde você bota preço, troca fonte, bota a tua marca. Então, são modelos de template que as empresas disponibilizam de acordo com cada empresa, que você consegue configurar a estrutura gráfica do teu site. Então, quando você joga o seu domínio, que é o seu endereço, ele joga para uma hospedagem, né? Aquele endereço é levado para uma hospedagem que chega lá e está aquela estrutura gráfica. Então precisa, para montar o site, desses três elementos: do endereço, que é o seu domínio, né? Do seu template bem produzido e organizado com todas as informações dos seus produtos e da sua empresa, né? E a hospedagem é onde a tua loja virtual vai estar hospedada. Então a pessoa jogou o domínio, vai para a hospedagem, que vai estar lá a sua loja toda organizada, de forma que você já construiu toda a parte gráfica. Bem, essa primeira parte é a montagem do site, né? Posteriormente, você tem que ter o quê? Uma empresa de segurança. E essa empresa de segurança, ela atua não na transação de cartões, de saber se recebeu, se não recebeu. Ela é uma empresa que ela verifica o risco da transação através de dados que ela tem no seu banco de dados de costume, né, desse cliente. Então, esse cliente já tem um histórico e ela avalia todo o risco que esse cliente vai levar. Então, por exemplo, se o cliente já tem um histórico de fazer pedidos, receber e ligar para a empresa de cartões e não reconhecer a compra. Então, existe esse tipo de fraude. Então, uma empresa de segurança, na realidade, ela vai analisar o risco, né, através de, sabendo como é o comportamento desse cliente, ela faz uma avaliação do risco para, depois disso, sim, esse cliente ser levado para o terceiro, que é um gateway de pagamento. Gateway de pagamento é como se fosse um PagSeguro da vida, que é uma empresa que vai ser responsável por finalizar a transação, ou seja, botar os dados, preencher o número de cartão, e é a empresa onde vai estar recebendo isso e vai estar te pagando
descontando as taxas que cabem a ela. Então, você precisa, né, do site, né, que você já construiu, você precisa da empresa que vai avaliar o risco que esse cliente vai levar ou não para a tua empresa, e precisa da empresa que vai concretizar, que é o gateway de pagamento, para você estar recebendo, a empresa vai estar recebendo desse cliente, vai estar repassando a parte que lhe cabe. Então, é uma estrutura básica, mas vocês têm que ficar ligados nisso, principalmente nessa empresa. Tem muitas empresas pequenas que começam sem essa empresa de segurança, né? Só começam com a estrutura do site e o gateway de pagamento. E às vezes, eu já tive esse tipo de problema de vender, né? O cliente receber a peça e ligar não reconhecendo a compra. E aí, como esse tipo de cliente fez isso comigo, ele faz isso com vários outros clientes. E aí, essas empresas, nos seus bancos de dados, elas têm esse tipo de ação, né? Tipo de comportamento desse cliente. Então, é através disso que elas dão um feedback dizendo se o risco é alto, se não é para vender, ou se o cliente não tem esse tipo de problema. Então, dá uma segurança maior. Então, fica a dica de hoje aí. Para você montar um site é bem simples, não gasta muito, é a base de vendas do Camiseiro 10K, é imprescindível. Então, sigam esses passos. Montar o site, ter uma empresa de segurança e ter o gateway de pagamento. Com esses 3 elementos, você vai estar apto com a sua loja lá a vender com segurança e lucrar e crescer o seu negócio, ok?